Amém, meus irmãos? Eu também estou feliz de ter em minha companhia o meu irmão Joaci, que é o filho do Senhor, um futuro dirigente de uma das congregações da Marcena, e também o irmão Paulo, cooperador, o irmão Hélio, meus amigos, que me honram com a sua presença, que Deus possa continuar abençoando a todos. Irmãos, depois de uma apresentação tão rica, tão proveitosa, tão bem dirigida, programada, né? Como nós acabamos de ver e ouvir, eu não sei se fica mais difícil ou mais fácil fazer uma palavra que seja do tema que vocês escolheram, um tema muito preciso e muito raro para os nossos dias. Eu tenho em mim um pairou sobre a mente do pastor da igreja, de quem foi aquele que escolheu o tema deste congresso, com uma preocupação. Olha aqui para mim, por favor. Uma preocupação com as vossas almas, com as almas daqueles que estarem conosco aqui nesta noite, que já foi programada por Deus. Olha aqui para mim, por favor. Escute. Escute. Nada acontece por acaso. Vou repetir. Você não veio aqui por acaso. Na vida de crente não tem acaso. Tem oportunidades concedidas por Deus. Escute. Você não veio simplesmente porque você foi convidado por seu amigo, por sua amiga. Olha para mim. Você veio aqui porque Deus tem um encontro com você. Esse Deus é tremendo. Escute. Chorando, com o rosto coberto de minúsculas rugas, ele chegou a um, envolto a trapos de pano, tirou o seu primeiro cochilo em uma cama de palha, sujeito ao tempo, aos pais. Ele cresce em uma terra na Palestina ocupada pelos romanos. Já na sua maturidade, as suas delicadas mãos se tornam fortes e calejadas pela oficina do carpinteiro José. Já como adulto, aos 30 anos de idade, ele inicia um movimento de pregação, tocando pessoas enfermas, andando por cidades e vilarejos e aldeias, pregando o evangelho e treinando 12 homens, para que desse continuidade a esta missão que ele veio trazer. A cada passo que dava, muita gente tentava impedi-lo para que outras pessoas não fossem influenciadas por suas palavras. Depois de 3 anos, ele foi traído, julgado e por fim foi condenado à morte, a dolorosa morte, a vergonhosa morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscita.
é assunto aos céus e promete voltar um dia. E eu posso dizer que nesta noite, depois de tudo que ouvimos, fala alto em nosso coração que em breve o céu se romperá, Ele aparecerá e todos irão dizer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você consegue sentir a sua presença nesta noite? A presença de Deus é real em nosso meio. A presença de Deus está aqui, gente. Você veio interessado em ouvir? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Gênesis, escrito pelo médico Moisés. Médico, pastor, não sou isso. Eu sei que Moisés foi profeta, foi líder, foi engenheiro civil, mas médico, sim. Eu fazia faculdade de Presidente Prudente na área da saúde, e a professora de histologia, ela estava dizendo uma certa vez que Moisés foi quem criou o isolamento. Uma pessoa chegava na tenda, quando as outras estavam doentes, no mesmo quarto, e ele estava quase se recuperando daquela doença, e quando chegava outro doente, aquele continuava doente, ficava pior e morriam os dois. Aí Moisés entendeu que alguma coisa estava acontecendo. Uma doença contagiosa estava deixando o outro pior. Aí Moisés foi o médico que criou o isolamento. Foi Moisés. O isolamento nos hospitais de uma doença contagiosa surgiu por Moisés. Isso é ensinado na faculdade secular. Quantos acreditam que crente que ora escreve 5 livros sem ter nascido na época como Moisés? Quantos acreditam que crente que ora tem revelação de Deus, e Deus dá sabedoria? Você não vai sair da maneira que entrou. Deus vai falar contigo hoje aqui. Gênesis 19. Aleluia. Vamos ler. O tema diz: escapa-te por tua vida e não olhe para trás de ti. Nós vamos ler agora o versículo 26, que diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás. Diga comigo, por favor. A mulher de Ló olhou para trás. Agora olha aqui para mim. Menos para trás. Todo movimento agora, gente. Menos possível. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra que o Eterno já colocou no meu coração. Eu não vou ser demorado. Antes da meia-noite nós vamos sair daqui. Parabéns a todos vocês por essa organização. Pessoal, se é que posso chamar de teatro, a minha maneira de dizer, não sei exatamente a peça. Os organizadores, todos vocês. Eu estou estarrecido. Deus falou comigo. Deus falou comigo através dessa peça. Com você não é diferente. Meus irmãos, quando o pastor Elias me ligou, e melhor do que me ligar, ele esteve alguns dias em minha casa. No momento que eu estava passando por uma grande dificuldade, eu recebi a presença do pastor Elias e sua esposa, através do pastor Jorge, da Cida, e para mim foi de grande valor, pastor. As horas, não sei se horas, mas o tempo que o senhor passou em minha casa, para mim foi uma terapia. Eu recebi um conforto de Deus, uma coragem.
Uma graça muito boa que veio da parte de Deus. Eu rogo as orações da igreja. O pastor Denis está tapado. Mas quando ele me passou o tempo, eu comecei a orar. E o Eterno colocou no meu coração a palavra. Antes de abordarmos exatamente o texto, sei que tem alguns teólogos que são exigentes, que querem ver início, meio, fim da mensagem, mas quando o Espírito Santo quer fazer, ele faz do jeito dele. Todo teólogo que pensa que tem um oceano de sabedoria perante Deus, ele não sabe nada. Quem sabe é Deus, quem faz é Deus, quem quer é Deus. Quando Deus não quer, ninguém faz nada. Quantos acreditam que todo poder pertence a Ele? Olha aqui para mim. Nesses últimos dias, 3 grandes teorias têm se levantado para explicar o comportamento das pessoas. Por que determinada pessoa se comporta de uma forma? Por que determinada pessoa se comporta de uma outra forma em meio a situações parecidas? Da onde vêm as suas esquisitices? Da onde vêm os seus trejeitos? Da onde vêm as suas atitudes? Por que tal pessoa tem tais hábitos? Da onde vêm as suas manias, as suas taras, os seus diversos comportamentos? E pensando nisso, para dar uma resposta à sociedade, tem se levantado 3 grandes teorias. A primeira teoria, para explicar o comportamento das pessoas, é de um cientista por nome de Frank Crick, que ele diz assim, escute isso, que o comportamento das pessoas está relacionado à genética, à biologia. Deixa eu ser mais claro. O comportamento de tal pessoa está ligado ao sangue dos seus pais. Se o pai tem tal comportamento, o filho irá se comportar de igual modo. Frank Crick descreve os comportamentos ligados à genética. Se o pai é um alcoólatra, o filho tem fortes tendências de também ser um alcoólatra. Se algum parente tem determinadas esquisitices, o filho tem essa forte influência que está impregnada no seu sangue de também ser uma pessoa esquisita. Ele explica isso. Uma outra grande teoria tem se levantado é de Freud. Freud diz assim que os comportamentos das pessoas estão ligados à sua psicologia. Eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre a palavra, mas nós vamos chegar na mulher de novo. Dizendo que os hábitos de dentro da sua casa, o comportamento da sua família, tem forte influência no desenvolvimento daquelas crianças que estão crescendo dentro desse lar. Se a casa é uma casa de gritarias, o filho vai ser alguém que vai gritar muito. Se a mãe é daquelas pessoas que manda mais do que o esposo, a filha tem forte tendência de mandar também no esposo quando casar.
Freud disse que isso está relacionado à psicologia. Para resumir, a outra teoria que explica o comportamento das pessoas e as suas determinadas ações está relacionada a Karl Marx. Karl Marx disse assim que o comportamento das pessoas diferenciadas está relacionado à economia. Se determinada pessoa é muito pobre, a tendência dele é ter comportamentos muito diferentes daqueles que têm economia alta. Uma moça que mora em uma favela, onde ela abre a janela e vê outra moça se vendendo a preços muito baixos, aquela moça que tem essa influência tem forte tendência também de ir para a prostituição. O jovem que mora em um barraquinho, que ao sair para a escola ele vê alguém matando outro por causa de um par de tênis, ele tem forte tendência também de ser um bandido, porque ele cresceu envolvido nessa situação. Essa é a explicação de Karl Marx para determinados comportamentos das pessoas. A pessoa que abre a janela de casa e sente o cheiro de esgoto ao pé da janela, ele tem forte tendência de ser um homem revoltado com a sua situação econômica. E ninguém pode fugir da realidade que isto tem uma forte influência nos hábitos das pessoas. Existem pessoas que têm comportamentos agressivos e você vai conversar com ele, ele fala assim: mas por que no passado eu sofri das coisas? Mas eu venho dizer uma coisa para você nesta noite. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, todo o comportamento passado dele é mudado, porque a personalidade de Deus trabalha na vida das pessoas. O caráter é moldado. Quantos teve a sua personalidade aqui trabalhada, o caráter mudado? Levante a sua mão. Todo o nome do Senhor. Escute. A advertência é: não olhe para trás. A pregação é: não olhe para trás. Cada um de nós aqui, pastor, fomos dotados por Deus de um raciocínio. Sim ou não? Escute, você foi dotado por Deus de uma capacidade de raciocínio, de entendimento das coisas. E a pregação é: não olhe para trás. A mensagem é: siga em frente. E nenhuma circunstância, nenhuma teoria de Freud, de Cris, de Marx vai mudar hoje o teu conceito que você deve seguir. Ainda que você sofreu no passado, ainda que você teve influência no passado, a missão é: siga em frente e a vitória é tua, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus comigo? A mensagem é: siga. Sinta a presença de Deus aqui. Sinta a presença dele aqui. Meu Deus! Quando Deus entra, não tem influência de psicologia. Quando Deus entra, não tem influência de outras coisas. Quando Deus entra, o que prevalece é a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui nesta noite. Oxe, essa vontade. Foi a mensagem que essa mulher de Ló ouviu. Olha aqui para mim. É uma grande advertência.
É uma advertência solene. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. É uma grande advertência para não olhar para trás. Se levarmos em conta a pessoa que ele menciona. O que quer dizer isso, pastor? Gente, o tema que vocês escolheram foi pregação de Novo Testamento. Eu me sinto lisonjeado, porque o mesmo pregador dessa mensagem aqui foi Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Aleluia. Quem gosta de Bíblia já pode falar glória a Deus. Quem pregou essa mensagem foi Jesus. Eu vou apenas contar a história que ele já contou uma vez. Lucas 17, 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Você está percebendo como é tema da atualidade? Você está percebendo como aquele que orou e Deus deu o tema a ele? Olha aqui para mim. Ele não é uma pessoa arcaica. Quem deu o tema dessa mensagem sabe o que está fazendo. Ele está orando, ele viu o que Jesus pregou. Ele tem comunhão com Deus na vertical e na horizontal. Deus está neste negócio. Maravilhas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Jesus disse para lembrar dessa mulher. Glória a Deus. É uma advertência muito importante. Se levarmos em conta a pessoa que ele menciona, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não disse lembrai-vos de Abraão. Jesus não disse lembrai-vos de Isaac. Jesus não disse lembrai-vos de Jacó. Jesus não disse lembrai-vos de Davi, de Salomão, de Ruth, de Samuel. Jesus disse lembrai-vos dessa mulher, a mulher de Ló. Lembrai-vos dessa mulher que perdeu sua alma. E ela foi aprisionada em cadeias porque desobedeceu o raciocínio, a palavra, e não seguiu a pregação, não seguiu a visão. A Bíblia diz que ela olhou para trás, e no momento que olha, é transformada em uma estátua de sal. Jesus diz: lembrai-vos dessa mulher. Aleluia. É uma advertência forte. Se considerarmos, escute, que o doutor Lucas, médico amado, amigo íntimo de Paulo, homem com relacionamento profundo com Deus, que escreve o seu evangelho contendo 24 capítulos, 1145 versículos para evangelizar um amigo, sendo este Teófilo. E também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que você for curioso, você vai ver que ele não tem fim, ele termina de repente. Porque segundo aqueles que estudam, diz que quem dá a continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos somos nós na atualidade. Hoje está sendo escrito lá no livro, o culto desta noite. Está registrado lá as tuas atitudes. Quem você convidou para vir para o culto? A pregação de hoje, os atos do pastor, tudo está registrado no livro dos Atos.
É o livro que nós vamos ser, ou toda a humanidade vão ser julgados. E Lucas escreve aquilo que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência forte se levarmos em conta o momento em que ele diz isso. Jesus diz isso num tema de juízo final. O capítulo 17 de Lucas está relacionado a uma pergunta que fizeram sobre o reino de Deus, sobre o final dos tempos. Jesus usa esse momento para dizer o seguinte: lembra da mulher de Ló. O tempo da volta de Jesus está muito próximo. Eu venho nesta noite dizer uma coisa para você: não olhe para trás e lembrai-vos da mulher de Ló. Ele se refere ao estado terrível de desprezo que muitas pessoas se encontram quando ele voltar. Ele emprega essa mensagem devido ao estado de despreparo que muitas pessoas estão em sua volta. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Mas você não me responde, porque eu sei que ninguém gosta de pergunta pessoal. Pergunta pessoal te coloca contra a parede. Todos nós ficamos constrangidos quando somos interrogados aquilo que é pessoal, é seu. Olha aqui para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como está a sua vida mediante os dias finais da igreja na terra? Jesus está dizendo isso: lembrai-vos da mulher de Ló, porque é um tema da atualidade. Eu estou voltando. Como é que está a sua vida? Lembrai-vos daquela que perdeu a sua alma. Oh, abençoe. Oh, Deus, aleluia. Eu vou falar, Espírito Santo. Labaço na barraca. O que você tem assistido? Quais têm sido os seus argumentos quando você é constrangido em situações difíceis? Escute. Como você tem reagido mediante afrontas de pessoas que, ao seu ver, são teus inimigos? A minha Bíblia diz que crente não age, ou melhor, crente não é colocado por cauda. Crente é colocado por cabeça. Cauda reage, cabeça age. Você não é cauda, você não reage, você foi feito para agir. Deus quer que você haja. Quem concorda comigo, levante sua mão assim e adora o nome do Senhor. Você foi chamado para agir, rapaz. Você, obreiros, foi chamado para agir, não para reagir. Quando criticarem você na mídia, você não precisa reagir. Deus quer que você acha, porque você foi feito por cabeça, não por cauda. Quando te afrontarem no Facebook, jovens, não reage. Você precisa agir. Como está o comportamento nosso, crente? Mediante a diversas circunstâncias que nos cercam, a conflitos, a problemas, a traições. Aleluia.
a blasfêmias, a discórdias. Você deve ter uma postura mediante tudo isso. Você é diferente, você é crente. Quando você for tomar uma atitude, você lembra da mulher de Ló. A pregação é: siga em frente, não pare por nada. A tua salvação está nos montes. É do monte de Sião que vem o teu socorro. Aleluia. Você está entendendo o mistério da coisa? Ou você veio aqui só para ver outras coisas, gente? Eu estou debaixo da unção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Quem aproveitar hoje vai sair daqui enriquecido. Eu orei para vir para cá, gente. Por vontade de Deus, eu não sou desses pregadores que ficam até 3 horas na internet falando não sei quem, para depois trazer uma mensagem copiada para vocês. Eu busquei de Deus, então você vai tomar hoje o proveito de tudo aquilo que Deus tem para você. Considerarmos lembra da mulher de lá e siga em frente. Olha aqui para mim. Você foi chamado para exceder. Moça, jovem, obreiros, com todo respeito, muitos aqui têm dado ser meu pai. Visitante, igreja do Senhor. O povo de Deus foi chamado para exceder. Exceder no grego significa ir além. Aleluia. Ir mais. Glória a Deus. E exceder os escribas, que eram os doutores da época. Jesus é tremendo. Glória a Deus. Olha quem mandou a gente exceder, eu acho. Ele não disse assim: exceda aquele que não tem conhecimento. Ele disse assim: exceda os escribas. Essa aqui é para nós obreiros. Querido obreiro, Deus fala contigo hoje que você foi chamado para exceder. Aleluia. Doutores da lei. Porque os escribas na época eram aqueles que faziam contratos, aqueles que faziam negócios, aqueles que redigiam o testamento. De tanta prática, eles foram chamados doutores da lei. Jesus disse que você, como obreiro, tem que exceder. Ah, mas eu não sei, paga o preço. Escribas e fariseus, aqueles que pregam, mas não vivem. Nós somos chamados para exceder. Exceder! Jesus diz mais ainda, dizendo assim: se alguém te tomar a capa, exceda, deixa levar a túnica. Parece que José, lá no Velho Testamento, sabia que Jesus iria dizer isso. Porque crente, ele perde a capa, ele perde a túnica, mas não perde o nome escrito no livro da vida. Ele excede, ele não olha para trás, porque ele tem compromisso com o alvo. Quem tem compromisso com o alvo aqui, levante a sua mão e adore. Você tem compromisso com o alvo? Você vai chegar. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É uma grande advertência. Escapa-te por tua vida. É uma grande advertência se pensarmos na pessoa. Olha aqui para mim. Na pessoa que disse isso. Quem disse para nós escapar da nossa vida, para nós lembrarmos da mulher de Ló. Gente, eu sei que você está um pouquinho cansado, mas segura aí. Por favor. Não vou embora sem passar o que Deus me deu para vocês.
Vai ser demorado, segura aí, por favor. Aleluia! Quem disse isso, gente, não foi Paulo, não foi Pedro. Quem disse isso foi Jesus. Jesus é muito diferente de mim, de você. Veja comigo como Jesus fala da natureza, quando ele diz sobre o livro do campo, como ele fala dos animais, quando ele diz da raposa, da pomba, da cobra. Veja a maneira como Jesus trata o rico que habita palácios e o pobre que espera à espreita do caminho um pedaço de pão. Veja como Jesus fala do vento e com o vento. Veja como Jesus fala dos peixes e com o peixe. Cardumes e indivíduo ou unidade no anzol de Pedro. Esse Jesus fala diferente. Esse é aquele que fala quando a sua autoridade de pastor termina, quando a sua autoridade de médico acaba, quando a sua autoridade de pai está no limite. Ele diz assim: dá uma palavra minha, leva para ele, o seu curado será curado. Quando a sua palavra não vai mais, a palavra dele prevalece. A palavra dele prevalece. Quantos acreditam que a palavra prevalece? Ele merece. Portanto, quando você falar e as coisas não acontecerem, conta para Jesus. Ele dará uma palavra. Foi ele quem disse: lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor é amoroso, aquele que não esmaga a cana trilhada nem apaga o pavio que fumega. Se você está esmagado pela circunstância da vida, se você é aquele paviozinho que está fumegando só um pouquinho, Jesus vai te acender hoje. Jesus vai te acender hoje. Você não vai quebrar, porque vai te acender. Esse é Jesus. Ele que disse isso, gente. Aleluia, aleluia! Foi Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Jesus, em seu raciocínio, em sua mente brilhante, o homem inteligente de Deus, o homem sábio, aquele que consegue sentir quando é apertado na multidão um toque diferente. Ai, meu Deus! Esse homem é muito sábio. Jesus, em seu raciocínio, ele julgou necessário dizer uma palavra para que Lucas escrevesse em hebraicos a mulher de Ló. Ele é muito inteligente. Você serve um Deus inteligente. Você não veio aqui por acaso. O Deus inteligente te trouxe aqui nessa noite. O Deus inteligente te chamou para esta obra. Assim como ele conhecia aquele peixinho lá no fundo do mar. Eu quero pensar com você uma coisa. Eu não sei se é algum comprador de peixe à beira da praia, em cima de um navio mercantil, negociando um peixe grande, quando ele vai pagar aquele pescador, vendedor de peixe, a botar no troco, deixa cair um starter, um didracma, que equivalia a 2 dias de serviço. Ele foi indo no fundo do mar, aquele didracma. E o Deus do céu, que enxerga grandes coisas e pequenas coisas, foi controlando aquela moeda aqui nas ondas do mar e descendo das profundezas daquele mar. E o peixinho sai do meio do cardume das suas espécies e vai lá e pá! Fica aquele estado e fica entalado.
Eu sei que tem pessoas aqui que estão com valor dentro da garganta. Você quando prega, Deus faz. Você quando canta, Deus faz. Porque tem valor dentro de você. E se Deus chamou aquele peixe que tinha um valor preso na garganta, porque você está se sentindo inferior, você vale mais que um peixe. E foi Deus quem te chamou. Sinta essa presença que você sente agora. Será um renovo para muito tempo. Será uma autoridade para muito tempo espiritual que Deus te concede agora. Vamos glorificar esse Deus que conhece. Vamos glorificar esse Deus que sabe o que faz, que é inteligente, que tem poder, que tem graça, que tem... Quantos estão sentindo a presença dele? Meu Deus! Foi ele quem disse isso! Lembrai-vos da mulher de Ló! Aleluia! E como que mandou Deus? Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Lembra do contexto familiar da mulher de Ló. Essa mulher habitava na mesma tenda que Ló. Essa mulher ouvia a mesma pregação que as filhas. Essa mulher, ela era nada mais, nada menos do que parente de Abraão, sobrinha por laço matrimonial. Ela era parente do pai da fé. Essa mulher ouviu pregações que eu e você nunca pensávamos, ou pensamos em ouvir. Essa mulher foi criada em um sistema. Essa mulher foi criada numa cultura, nos nossos dias, cristã. Ló foi criado nos nossos dias, se fosse hoje, uma cultura cristã. Porque naquela época não era cristianismo, era patriarcado. Eles não tinham líder. Eles não tinham pastores. Eles não tinham igrejas. Era Deus falando com Abraão e Abraão passando para os parentes. Agora vocês concordam comigo que as três teorias que eu disse na abertura da pregação têm fortes influências? Alguém até pensou assim: o que o pastor vai fazer aqui falar de teoria? Essa mulher foi influenciada pelo que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Cidade totalmente tomada pelo espírito do homossexualismo. E a advertência do homem foi: não olhe para trás. Escape de tua vida. Aleluia. Olha aqui para mim. Você sabe quando o perigo está terminando a sua vida. Você sabe que esse contato com esta pessoa, que não é a tua esposa, pode lhe tirar do caminho da presença de Deus. Você sabe que esse casamento fora da direção de Deus pode lhe trazer graves consequências. Não se deixe influenciar pelo meio que você vive. Você tem princípio cristão, você tem Deus na sua vida, você tem pastor, você tem Bíblia, você tem Pai. Não se deixe influenciar. Você é crente, você é diferente. Não se conforma com este mundo, porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Escapa por tua vida. Lembrai-vos
Terminou o processo. Aleluia. Jesus achou importante dizer isso. É uma grande advertência. Se considerarmos, para quem foi que Jesus disse isso? Lembrai daquela mulher de lá. Para quem foi que Jesus disse isso? Jesus não estava dizendo somente aos escribas e fariseus. Isso é importante. Aqui está fechadinho a coisa. Jesus disse assim para Pedro, para João, para os discípulos que o amavam, disse assim: vocês devem sempre lembrar da mulher de Ló. Jesus não disse isso para os inimigos dele, Jesus disse para aqueles que o amaram. E Jesus julgou interessante o seguinte: eu preciso dizer isso para os meus discípulos, porque eles vão sair pelo mundo. Eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca pensou. Tem muita gente saindo pelo mundo para fazer até a obra de Deus e está com uma vida completamente arruinada. Porque Jesus disse assim: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Aleluia. Espírito Santo, Glória eu sou pastor, você é pastor, você é cantor, cantora, e a nossa missão é de ganhar o mundo. Você se esqueceu? Esse é o versículo que nós lemos para os outros. Aquele momento que o seu patrão chega com aquela Hilux, aquela Mercedes, aí você fala bem baixinho: que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Agora dele para você: Deus tremendo. o que adianta eu sair pregando pelo mundo e perder minha alma? Jesus disse isso para crente. Isso aqui é coisa profunda, gente. Isso aqui é alimento bom, gente. Isso aqui é alimento espiritual para nós. Isso aqui, ó, é alimento sólido que vem do céu para nós. O que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma? Nós estamos no negócio de ganhar o mundo. Ide por todo o mundo. Ah, pastor, então está arriscado somente quem é pregador, que sabe do mundo, quem é cantor. Não. A palavra ide por todo o mundo, traduzindo é: quem quer aprender? Diga amém. Traduzindo é indo por todo o mundo, pregar e evangelizar. É você indo lá para ser frentista de posto. Indo. Prega. Jesus está dizendo isso. Você indo para o consultório médico. Aliás, não há uma posição mais privilegiada do que o médico para pregar o evangelho. A família chega com aquela pessoa doente, totalmente desfigurada, e diz assim: cuida dele para mim, doutor. Aí o doutor é crente, ele está indo no trabalho, ele está medindo os batimentos cardíacos e está olhando sempre o paciente, sabe? Senhor, tem misericórdia. Ele está pondo a mão na testa e está ungindo ele: Senhor, tem misericórdia. E no tratamento educado, porque crente é educado, crente que diz que tem o Espírito Santo e não é educado, ele não tem nem o Espírito Santo. Crente que tem o Espírito Santo, ele é educado. Dia e tarde. Você, na tua educação indo, você está pregando o evangelho. É isso que Jesus diz. Lembrai-vos da mulher aqui. Glória a Deus. Não vai dar para terminar. Mas de essência, eu passei para vocês. Qual é a pensando, pastor? Wellington, cadê o guitarrista da igreja? Empresta a guitarra para ele ali. Você empresta a guitarra para o Wellington? Você vai fazer o louvor agora de adoração. Quem quiser ajudar ele, pode vir. Nós vamos orar. Escapa-te por tua vida, igreja.
Você é crente, você foi advertido, não olhe para trás, porque quem olhar para trás vai perder, quem olhar para trás não vai ganhar, quem olhar para trás, aleluia, irá sofrer fortes consequências. Cadê o povo que olha para frente? Levante a sua Bíblia, Bíblia. Faz assim com ela, por favor. Cadê o fotógrafo? Filma isso aqui, tira foto disso. Você é crente, você é para olhar para frente. Escapa-te por tua vida, vale a pena. Xará pessoa. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eita glória. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Escapa-te por tua vida, mas ela não ouviu você. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, estou concluindo a pregação. Muitos dos que foram chamados para herdar tão grande salvação, hoje já não aparecem mais no rol, na lista daqueles que hão de herdar a vida eterna. Escute. Porque acharam uma cruz pesada. Porque no percurso do caminho não conseguiam chegar ao fim. Porque alimentou mais a carne do que o espírito. E a Bíblia diz assim que se você buscar as coisas do alto, você vai receber. Se você alimentar mais a carne, você vai ficar prostrado, porque a carne vai passar uma rasteira no espírito e ele vai ficar prostrado. Mas eu profetizo alimento na alma. Com a permissão do meu amado pastor Elias, vamos ficar em pé. Espírito Santo. Eu quero orar por você. Você foi tocado pela palavra, amém?
Vidas aqui foram